Recebemos então o deputado federal Alexis Fontaine, que é presidente da Frente Parlamentar Mista pelo Brasil Competitivo e membro titular da Comissão de Análise Técnica da PEC 4519 da Reforma Tributária. E é exatamente sobre esse tema. Ontem um importante evento aqui em Bauru, mandando um abraço para o Lucas Witzelan, que reuniu ali uma pleia de empresários, empreendedores, formadores de opinião, e um evento muito importante e que o deputado trouxe, como já em outras oportunidades aqui no programa, o seu olhar sobre a reforma tributária. Sai esse ano, deputado, ou não? Ano de eleição, não se mexe nisso, é só no próximo mandato? Café, haveria a possibilidade de poder passar esse ano. Havendo a votação no primeiro turno na CCJ do Senado e mais plenário do Senado antes das eleições, haveria a vacância das eleições, que aí realmente ninguém vai mexer nisso, ninguém quer mexer em bola dividida. Mas após as eleições, em outubro, novembro, dezembro, há o espaço para poder aprovar na Câmara. Agora, não é mais uma questão só de calendário, é uma questão também das pressões, de consenso, grupos ou setores que não desejam esta reforma tributária. E aí eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de aprovar esse ano. Alex, sempre que a gente fala das reformas no Brasil e quando envolve entes federativos, a gente tem uma resistência. Nós sabemos, né, que tem a frente formada pelos secretários de Fazenda em nível Brasil, e toda vez que nós nos debruçamos sobre uma reforma, vem o posicionamento mais radical. É aquela equação que não fecha, né? A população tem uma expectativa de redução de carga tributária, né, que é o consumidor final que paga, o empresário quer essa redução para se tornar mais competitivo ou até aumentar a sua margem de lucro, e o Estado está de um tamanho que não pode perder a arrecadação. E eu sempre entendo que nós podemos discutir o deslocamento, né? Quer dizer, arrecada a mesma coisa, mas tributa de maneira diferente. Mas os estados sempre são uma pedra no sapato. De novo está acontecendo isso. Nessa reforma não. Não, porque ela está envolvida só... Não, os estados estão super unidos, eles sabem que não dá mais para tirar leite da pedra chamada ICMS. Então eles estão perdendo muita arrecadação, tem muito planejamento tributário, tem muita guerra fiscal, os estados não conseguem mais tirar a arrecadação do ICMS. É algo que, se esforçar mais, você acaba destruindo a economia. Então, de fato, os estados estão muito a favor. As cidades, em sua grande maioria, estão a favor. Quem está contra são algumas grandes cidades, cidade de São Paulo, cidade de Campinas, Belo Horizonte, porque elas enxergam numa fotografia distorcida que vão perder a arrecadação. Por conta de recolher o tributo no destino? Por conta justamente do destino, quer dizer, do tributo ser recolhido no destino, mas não só isso. Principalmente porque, como a base ICMS vai se juntar junto com a base ISS, que é a arrecadação dos municípios, esses grandes municípios percebem que a maior parte da arrecadação hoje deles não é mais aquela cota parte, 25% do ICMS que eles ganhavam, que é a arrecadação de ISS, porque esse serviço vem crescendo muito. Agora, a visão não está correta, porque esses grandes municípios têm como destino o consumo, ou seja, então teria mais imposto sobre o consumo, e também não estão corretos porque eles não percebem o crescimento da economia como um todo, onde você vai ter um enriquecimento da população, onde de novo eles voltam a ganhar mais cota parte de CMS e mais arrecadação de ISS. Então, a visão deles é uma visão do município só. E quando a gente olha para uma reforma tributária, você tem que olhar para o Brasil. Você não pode ficar olhando para o teu, porque não é um sistema tributário para a cidade de São Paulo ou para a cidade de Campinas. Agora, se nós olharmos a mudança da matriz econômica, nós temos uma desindustrialização, a indústria perde participação no PIB, a agropecuária cresce e nós temos um crescimento muito forte do setor terciário, comércio e serviço, mais um espaço maior para o serviço. E ao longo do tempo foi muito fácil tributar os bens. Essa reforma, de alguma maneira, tenta corrigir isso, né? Eu não compro mais carro, eu alugo o carro. Eu não compro mais um filme, eu alugo, faço um streaming, uma TV a cabo, enfim, aluguel, etc. Há um deslocamento para a área de serviço para ter, vamos dizer, uma justiça tributária pela mudança da matriz econômica do país? Essa matriz econômica acontece no mundo, né? Ela não é só o Brasil. Mas o principal objetivo da reforma não é só ir atrás mais daquilo que está sendo mais tributado, não é, acho que não, ou que a atividade econômica está mais avançando. Primeiro que a indústria no Brasil ela sofre uma queda
acelerada e precoce, porque tem o pior ambiente de todos. Quando a gente fala de indústria, é a indústria que tem a maior carga tributária, em volta de 43% em média, apontado pela CNI. Mas além disso, ela tem os piores tributos. O ICMS é da indústria, o IPI é da indústria, PIS e COFINS, quando tem aquela questão do que dá ou não dá crédito, é da indústria, substituição tributária é da indústria, diferencial de alíquota é da indústria. Então, e bloco K, que não é imposto, mas é um mecanismo, né, uma obrigação acessória que só a indústria tem, mostra o peso que isso vai para a indústria. Você observou bem que nós temos que começar a olhar a tributação daquilo que não é mais indústria, quer dizer, não se continua produzindo automóvel, né, mas em vez de vender o automóvel, você faz o leasing do automóvel, você faz a locação do automóvel. De fato, a economia global vai para esse lado. Mas o que acontece é que não tem mais justificativa para você tributar serviço diferente de bens. No mundo, se tributa o valor agregado do teu negócio. O teu negócio agregou o valor, você paga X% do que você agregou de valor. Ou seja, independe da atividade econômica. O fundamental é, custa 10, você está vendendo por 20 e, portanto, agregou valor, você pagaria. Se isso é uma consultoria, um escritório contábil, perfeito, ou uma passagem aérea, ou um veículo, é a mesma coisa. Perfeito. Locação, perfeito. Hoje, para você ter ideia, a locação em qualquer cidade do Brasil não paga nem ISS nem ICMS, porque não é circulação de mercadoria e também não é prestação de serviço, é locação. Faz sentido uma atividade não pagar nenhum desses dois tributos? Então isso é fruto de uma legislação muito antiga, onde o serviço era uma atividade menos importante, onde a indústria era a principal atividade. Então se criou muitos mecanismos para cobrar sobre a indústria, o serviço ficava mais tranquilo. Hoje o serviço cresceu muito, a base é larga, mas a contribuição é menor, a indústria entrando em decadência. Agora, o Brasil não pode deixar de ter indústria. Vamos lembrar que a indústria, a cada R$1 investido na indústria, você gera na economia como um todo R$2,5. É a chamada taxa de conversão. O Brasil tem minério, o Brasil tem terras, o Brasil tem áreas agricultáveis, tem hidrovias, o Brasil tem absolutamente tudo para ser competitivo. Por que nós não somos competitivos? Por causa do custo Brasil. Um erro que nós mesmos cometemos é uma burocracia desnecessária, esses monopólios, esse sistema cartorial que vai carregando os nossos produtos com custo muito antes de valor e faz com que a gente perca completamente a competitividade. E nessa mesma linha tem a questão dos estados, né? Hoje a gente observa, né, laboratórios farmacêuticos, a questão de mais ou menos, acho que uns 10 anos, até fiz uma palestra por um conglomerado da área de farmácias, porque o sujeito comprava um remédio lá no Nordeste, mandava para o Rio, vinha para cá e chegava aqui em Bauru com preço lá embaixo porque o tributo era menor. Só que você tinha um custo agregado aí para fazer toda essa engenharia. A reforma vai também nessa linha, acaba um pouco essa disputa entre estados no tocante a favorecimento tributário. Bauru, por exemplo, tem empresas que saíram daqui, acho que o exemplo mais recente é a Mondelez, que por conta de ter unidade aqui no Paraná e lá o tributo ser menor, optou pelo Paraná e saiu de Piracicaba também. A Mondelez, inclusive, tem uma unidade lá perto de Caruaru também, lá no Nordestão, né? Vai atrás de incentivo fiscal. A verdade é o que acontece com o sistema tributário tão caótico, tão ruim, tão difícil de operar, as empresas vão atrás do incentivo fiscal e se instalam onde elas não têm exatamente o melhor talento ou elas teriam a maior vantagem competitiva. Você disse muito bem, sua vantagem competitiva, que é não pagar impostos, vai sendo perdida no meio do caminho, com toda a logística, com toda sorte de custos que vão sendo agregados, como seguro, como riscos de acidente, roubo de carga, tudo mais. E no final das contas, não é exatamente o cliente paga menos. E aí é um perde-perde, porque o Estado perde, o cliente perde e a empresa também acaba perdendo, porque ela tem que ter toda uma estrutura para poder fazer, ir atrás desse incentivo fiscal. Não é só remédio, a parte de cosméticos e várias outras atividades. Nós anunciamos há pouco aí que o ministro Paulo Guedes pegou gosto pelas renúncias fiscais, reduziu em 25% de IPI, agora diz que vai reduzir até 33%. Como é que você vê esse comportamento do governo, de uma forma geral, do Estado, reduzindo? E há quem ligue isso como se fosse um ano eleitoral. Qual que é a tua opinião sobre essas intervenções diante de um quadro inflacionário também, né? Eu, como consumidor, estou achando ótimo que ele está reduzindo todos esses impostos. Para mim, quanto menos impostos pagar, melhor, tá certo? Tem um elemento que
o governo federal e o governo estaduais tiveram uma super arrecadação nos últimos 2 anos, né? Por mais que a gente achasse que a pandemia ia parar a economia como um todo, não foi bem isso que aconteceu. Então, eles tiveram um faturamento a mais. É por isso que permite ele a diminuir o IPI. Porque vamos lembrar que ele tem a lei de responsabilidade fiscal, ele não pode cortar impostos se ele não tiver uma contrapartida. Eu estou renunciando aqui, está dizendo da onde. Exatamente. Como ele ganhou na outra ponta, ele entende que vai reduzir o IPI. Também tem uma sensibilidade aí, sabendo que o IPI, de novo, é um imposto apenas para a indústria, que a indústria perde muita competitividade. Ele quer abrir os mercados, tanto que ele está tirando as barreiras, os antidumping e tudo mais estão sendo eliminados, e, portanto, ele compensa isso com o IPI. Agora, a visão eleitoral disso. Ele está fazendo isso porque é um ano eleitoral? É provável, é possível. Pode ser também que seja a questão da inflação, que de alguma maneira também prejudica, né? Também se a carestia está ali, também né? É possível. Mas eu acho que assim, a gente não pode ficar toda hora criticando que faz uma coisa como essa, como parece que é muito bom, sempre é eleitoral. Aí eu também acho que fica uma crítica desonesta, porque senão a gente vai falar assim, nunca baixa imposto para nunca ser populista, nunca ser eleitoral. Alex, só para finalizar mesmo, assim, mas bem rápido, o Dr. Omar Leite é um tributarista, ele não concorda muito com essa reforma, ele lembra aqui que a questão da locadora não paga ICMS, mas paga ICMS como custo irrecuperável nas compras, também tem essa questão da não cumulatividade, o IVA, ele não é uma unanimidade, então alguns tributaristas entendem que isso pode ser de alguma maneira injusto nesse momento. Tem opiniões e opiniões, né, Café? O que acontece nessa questão de o IVA ou não IVA, eu gosto do IVA porque ele é o padrão global, é o padrão OCDE. Então, quando fala toda a Europa, toda a Ásia, Oceania, esses grandes países, China, Alemanha, França, Bélgica, Itália, é tudo IVA. A gente só tributa o valor que é agregado ou adicionado. Não se tributa a movimentação financeira, como alguns já criaram aqui no Brasil com o CPMF, pode mudar de nome, mas continua o mesmo princípio de imposto extremamente cumulativo. Não se tributa o lucro presumido, como nós temos no Brasil, né? Uhum. E o lucro presumido é muito relativo, porque quem é que vai presumir o meu lucro? É alguma pessoa do Estado. Não tem substituição tributária, que é o mesmo princípio de alguém fazendo a estimativa. Eu falo que a substituição tributária é a mãe de nada do sistema tributário brasileiro. O pessoal vai lá e fala, olha, você vai ter tanto de lucro na tua operação, você vai vender para tantas pessoas, eu vou trazer valor presente e vou mandar a indústria pagar o imposto adiantado para todo mundo. Então, realmente não é unanimidade, mas é o salto para o sistema tributário das maiores economias do mundo. Isso me faz muito sentido. Afinal de contas, nós temos que ter, entre o sistema tributário, em todos os países, uma neutralidade. O meu não pode ser muito mais vantajoso que o independentemente outro. de estágio que essas nações estejam. Independentemente do estágio que essas nações estejam. Mas veja, o IVA também tem muitos países africanos que estão nessa. Aqui na América Latina, nós temos o Chile, que é um dos países de economia DH mais pujante, é IVA. A Colômbia está no IVA, quer dizer, a própria Argentina está meio bagunçada, né, para variar. Sim. Mas ela também tem um princípio melhor. Perfeito. Entrevistamos aqui Alexis Fontaine, deputado federal. Obrigado pela participação, parabéns pelo evento e parabéns também pelo mandato lá no Congresso Nacional. Obrigado, Pizarro, obrigado, Café, pelo convite, poder explanar um pouco sobre essa questão da reforma tributária, que eu acho que é um assunto que mexe com todos nós.